já fechou a chapa e disse que tem o vice? Tem alguém dos candidatos aqui que já disse quem é o vice? E, estrategicamente, o presidente Bolsonaro está certo. Ah, essa composição pode ser com... Desde que seja de direita, não tem nenhum problema. Ah, pode ser por sangue? Pode, mas quem vai decidir? Ele. O presidente Bolsonaro é... Então, acabar com essas conversas de dizer isso, aquilo, estou atrapalhando ninguém. Se o Bolsonaro disser que o João, que o José, que a Maria vai ser a composição lá na frente, combinado com o Alberto, comigo, vai ser. Então, não tem polêmica, eu não vou discutir isso, eu não vou discutir com o Menezes, que sai dando entrevista todo dia, raivoso, falando bobagens, me ofendendo, dizendo que eu estou rachando a direita. Não estou rachando nada. Se ele acha que isso é vontade do presidente Bolsonaro, converse com o presidente dizer que é ele que tem que ser. Então, não vou mais tratar desse assunto. Eu não desço a esse nível para ficar batendo boca. Eu faço política há 40 anos e não sou disso, não sou de confusão. Quero pedir desculpa a vocês que me procuraram, que tentaram que eu falasse sobre esse assunto. E eu não falei porque eu tinha uma etapa a cumprir. Aliás, algumas das etapas a cumprir. E cumpri minhas etapas. Fiz o que foi acertado, eu sou um homem de partido. Essa história de dizer, ah, foi de esquerda, foi do governo Lula, é verdade, eu fui, o meu partido, num determinado momento, aliou-se à esquerda. E ninguém melhor do que eu pode falar sobre o que é esquerda e direita. Eu convivi e sei que eles constroem narrativas, coisas que na prática não acontecem. Aqui se definiu o que é direita a partir da entrada do Bolsonaro na política. Hoje a própria população já escolhe quem é de direita, quem é de esquerda, e sabe qual é o caminho da direita. E o eleitor nosso aqui, a pessoa que conduz no país inteiro as decisões políticas são do Bolsonaro. Pode até ter um ou outro candidato que não seja do partido, mas tem que ser acertado com ele. Então, acabar com essa polêmica, com a história que está dividida. Está dividido nada. Quem estiver aqui no PL é de direita. Quem estiver aqui no PL é Bolsonaro. Está fora, não é. Ou ele vai pedir voto para quem não é do PL. Não pode fazer isso, até porque ele é dirigente partidário, é presidente nacional de honra, e ele se obriga a fazer isso. Então, eu queria pedir desculpas mais uma vez por não ter atendido vocês, e dizer que eu estou à disposição de vocês a partir de hoje, mas eu não falo mais desse assunto, não vou dar resposta. Pode espernear, pode dizer, o caminho é esse. Quem tem que dar respostas sobre por que saiu, quem saiu, eu não mexi uma palha. Onde existe alguma declaração minha em algum lugar, eu dizendo que sou contra ou a favor dessa ou daquela pessoa que é do partido? Não. Então é isso, eu queria me colocar à disposição de vocês para perguntas se vocês tiverem que fazer. Vamos lá, vamos começar pelo Anderson do Onda Digital. Anderson, por favor. Presidente, bom dia, tudo bem? Tudo bem. Não quer falar sobre o assunto? Não, agora eu ainda falo. Ah, perfeito. Que bom. Importante. O senador Marazis falou ontem, em entrevista ao Jefferson Coronel, que o PL respeitou o Alfredo Menezes, né? Principalmente por causa do quantitativo de voto. Queria que o senhor explicasse isso, qual a sua opinião. Quem tem que explicar isso é o Momado, sou eu. Eu não dei essa declaração. Agora, ele que tem que explicar por que ele disse isso. Eu não tenho nada a ver com as declarações dele, cada um diz o que quer e fala o que quer. Isso de ter voto ou não, eu já fui dessa cidade, fui escolhido 2 vezes o melhor prefeito do país, com 94,7% de aprovação. Verifique a minha eleição passada, o que foi. Isso tudo passa, cada eleição é um cenário. Ninguém é dono dos votos, ninguém é dono da cabeça das pessoas. As pessoas vão votar no candidato A, B ou C, porque elas escolheram isso. E comentar a respeito do que disse o senador Omar, eu não vou fazer nenhum comentário. Tem que perguntar para ele por que ele disse isso. Não sei se isso é bom para o Menezes, né? Mas... Mais uma? Deixamos aqui. Mais uma, né? Os amigos, depois eu vou rodar. Tudo bem. O Gabriel Abreu, da TV Norte, por favor. Boa tarde, presidente. São 2 perguntas. A primeira é circulando nos bastidores de que havia uma divisão entre o presidente Valdemar Costa Neto e o ex-presidente Jair Bolsonaro de escolhas em capitais de candidatos. E que, segundo rumores que circulam nos bastidores, que a gente sabe, nós jornalistas, de que a capital Manaus era a escolha pessoal do ex-presidente Jair Bolsonaro por conta da eleição que ele teve aqui em 2022. Eu queria saber se o senhor confirma esse bastidor, se realmente a capital Manaus é uma escolha do ex-presidente Jair Bolsonaro. E a segunda pergunta, em relação ao Menezes,
Ele disse ontem ao seguinte lá para a TV Norte, em uma entrevista ao Cleito Pascarelli. Ele falou que o senhor ainda tem uma influência muito grande na esquerda aqui do Amazonas. E é por isso que o senhor não apoia a chapa Puro Sangue. E essa é a minha pergunta. Existiu ou não existiu essa chapa Puro Sangue aqui no PL do Amazonas? Isso foi uma fake news ou foi só reprodução de bastidor que o jornalista teve que propagar? Queria que o senhor confirmasse. Primeiro, a eleição em todas as capitais, a decisão política é do presidente Bolsonaro, como foi aqui e como será aqui. Conversas entre ele, e aliás até eles estão proibidos pela justiça de conversarem agora. E todos nós, presidentes estaduais, já sabemos que a decisão chegou ao ponto de definição política. A decisão direta com o presidente Bolsonaro. Então a decisão é dele. Não é? Em relação a isso, de ter ligação com o PT, que eu não gosto de chapa puro sangue, é insanidade você ser candidato majoritário e já sair com a chapa pronta e fechada. E não é que eu sou contra, não. Se o presidente Bolsonaro dissesse, olha, é o Alberto e o Menezes, eu dizia, perfeito, tá bom, tá feito. Eu até achei que quando eu fui conversar com ele para tratar de Manaus, ele iria dizer que era o Menezes, porque o Menezes contou essa história tão bonita aqui, né? E não foi. Né? Ele disse para mim, o Alberto estava junto nessa hora que ele disse, meu candidato é o Alberto, reúne todas as condições que eu preciso para apresentar uma opção para Manaus. Então, esse disse-me disse de ficar com confusão dizendo isso ou aquilo, eu falo desse assunto agora e não vou mais perder meu tempo com isso, é perda de tempo. Os fatos estão aí, estão postos. Agora, as narrativas que são construídas, sem pé nem cabeça, uma hora é de um jeito, outra hora é outro. Eu nunca tratei de chapa puro sangue, nunca eu tratei como presidente estadual do partido. Eu vi publicações e tal, verifique quem falou, vão atrás e verifiquem, né? O nosso acordo, e pouca gente do partido sabia, era isso, estadual, nacional e presidente Bolsonaro. E está assim em tudo que é lugar. Você falou também, tem desentendimento entre o Valdemar. Tinha coisas que as pesquisas mostravam outro caminho e era preciso eles conversarem sobre aquela candidatura. E conversaram. Eles agora não estão conversando mais porque a justiça proibiu. Né? Mas tem esse acerto sempre. Todo presidente estadual trata da candidatura nas capitais com o presidente Bolsonaro. Isso é regra para o partido. Ok? Agora a nossa amiga Vivi Araújo, do Portal Diário da Capital. Presidente, bom dia. A minha pergunta é sobre as suas expectativas sobre a vinda do ex-presidente Bolsonaro aqui em Manaus. O senhor tem conhecimento do que ele vem fazer aqui na capital, de forma geral? Ele virá em maio, não marcou a data ainda, e disse para mim e para o Alberto que até abril a agenda dele está preenchida em visitas já acordadas para vários estados e para vários municípios. E ele vem junto com a primeira-dama, que vai receber uma medalha de honra, me parece, da Assembleia, proposta pela Débora, e ela veio também fazer um trabalho aqui do PL Mulher, com reuniões. Isso vai ser no mês de maio, e quem vai marcar a data é ele, não sou eu. Ele vai avisar quando vem. Que é em maio, não é nenhuma novidade que ele disse para mim, na conversa que nós tivemos. Vamos lá, nossa amiga Giovana Marinho, Sinão, do Jornal A Crítica. Tudo bem, Giovana? Tudo bom, senhor? Tudo bem. Na verdade, eu queria entender. O Menezes, ele sempre vinculou o nome dele ao presidente Jair Bolsonaro. E aí eu queria entender se a saída dele, né, para a União Brasil não acaba dividindo esses votos para o eleitor, né? E não facilita a vida do Davi Almeida numa futura eleição. Não sei, eu não tenho que fazer essa análise, porque não sou eu que estou tomando essa decisão. Né? O quadro está posto aí, eu estou relatando para vocês o que eu conversei com o presidente Bolsonaro. E sustento isso em qualquer lugar. E basta confirmar com ele ou com o Alberto, que estava junto dessa conversa que nós tivemos sobre candidatura. O Alberto Neto, que é o nosso candidato. Porque o Alberto não é o meu candidato. Ele pode ser até do meu coração, mas eu não podia tomar a decisão de que ele seria o candidato. O que está acertado no partido é o cumprimento desses 3 estágios. E a decisão política é do presidente Bolsonaro. Outra coisa, quem vai compor essa chapa como vice, vai ser ele que vai me dizer. Não serei eu, vou escolher agora o João. Não tem nada disso. Não tem polêmica em relação a isso, né? Esse ou aquele e tal. Vocês vão ver os acontecimentos. Quem vai ser o vice, e o vice vai ser previamente acordado com o Bolsonaro. Mas não deu preço político ao PL pagar com essa saída?
tem que fazer essa pergunta para o nosso candidato. Eu acredito que não. Né? Essa saída não divide nada, porque a gente não divide o que não tem. A direita é o PL. Ir para um outro partido, primeiro que o presidente não pode ter preferência por um candidato de um outro partido. E o partido dele é o PL e ele é o presidente nacional de honra desse partido. Eu sou dirigente partidário, eu sei como isso funciona. Eu sou ex-presidente nacional desse partido, sou ex-presidente de honra desse partido e estou nisso para ajudar. Eu não sou candidato a nada, nem quero entrar nisso de campanha. Eu estou cumprindo uma missão partidária. E dessa missão partidária, a definição final é sempre do presidente Bolsonaro. Nosso amigo Jackson, Portal TV e Afins, o Poder. Afins é bom. Bom dia. Porra, são todos, é? Tu tá sabido, hein, cara? Um pouquinho. O senhor é um político experiente, tem o trunfo da paciência. E no último evento aqui no PL, o senhor falou que havia conversado com todos. Todos os políticos, todos os dirigentes partidários. O coronel Menezes postou um vídeo, divulgou bastante, falando que o senhor queria entregar o PL ao prefeito Davi, uma certa forma de crítica. Essa conversa aconteceu, o senhor queria entregar o PL ao Davi, e outra, também corroborando com a colega, a saída do Menezes, que tem uma figura muito emblemática com o PL. Quando o Bolsonaro vinha a Manaus, ele estava lá na garupa, junto ao eleitorado de direita. Não causa um determinado prejuízo? Agora eu quero perguntar para o senhor, sua análise desses 40 longos anos de política. Primeiro, eu não posso entregar o que eu não tenho. Certo. Eu conversei com o Davi esteve comigo, esteve com o presidente nacional. Mas a premissa nossa era, o candidato tem que ser do PL. 2, não pode ter junção com partidos de esquerda. Exigência nacional do partido. Verifique os dados, veja quem vai estar com quem, que vocês vão chegar a uma conclusão. Eu não posso entregar o que eu não tenho. Eu tomo uma decisão aqui, chega lá, nacional diz, não, eu não quero isso. Aí o Bolsonaro disse, isso aí eu não apoio. E aí? Eu vou me desmoralizar? Como eu sabia qual era a regra, eu cumpri a regra. Isso da saída do Menezes para levar a direita, ele leva o Bolsonaro junto? Se ele levar, ele divide. Divide, é verdade. Mas se não levar o Bolsonaro junto, pode esquecer. Pode esquecer. E o que o Bolsonaro me disse é que vem aqui, vai caminhar, vai lançar pré-candidatura e que vai fazer campanha com o Alberto. E vai dizer para a população por que ele é a melhor opção. E tenho conversado, eu não tinha essa proximidade de ouvir muito o Alberto nos últimos tempos, e estou bem impressionado com ele, com a vontade. Eu me coloquei no lugar dele há muitos anos atrás, quando eu ainda era menino, isso já era velho. Quando eu fui candidato da primeira vez, tem que ter vontade, tem que ser agregador, tem que ciscar para dentro, tem que juntar. Ninguém ganha uma eleição majoritária atirando para tudo que é lado. Para ser prefeito de uma cidade como essa, tem que ter equilíbrio, tem que ter paciência. A cidade de Manaus é uma cidade-estado que concentra muitos problemas sociais e é necessário que se tenha frieza e calma suficiente para receber os problemas, ajudar a arrumar e dar uma solução para a cidade. Talvez o Bolsonaro tenha pensado nisso também, né? Muito bem. Agora o Tiago CM7. Presidente, bom dia. Aqui é Tiago. A gente lembra que em setembro e outubro do ano passado houve aquela confusão entre Menezes e Alberto Neto. Um chegando no outro, tal, houve uma situação até de uma possível expulsão. Não, ele foi expulso. Foi expulso do partido. Está expulso pela Entrou com uma ação na justiça, voltou. Não voltou, não. Você tem o papel da justiça mandando ele se reintegrar? Eu não recebi. Então, nesse caso, Ele estava no PL. Não, ele estava convivendo aqui, mas a situação dele, formal, dentro do partido, é essa. Pelo menos eu não... Aliás, eu não tenho nada a ver com essa expulsão. Desculpa, acabei de interromper. Então, houve aquela confusão em setembro, outubro, Alberto Neto se defendendo das acusações do Menezes e por aí vai. Depois, eu só queria saber do senhor, quem teve a ideia
dessa chapa puro sangue? Até porque, antes de acontecer o que aconteceu, o senhor era Deus no céu, o senhor na terra. Ele lhe respeitava, o senhor era o melhor presidente de partido que já passou aqui no Estado, enfim. Depois que houve essa divergência, o senhor não prestou mais, nem o senhor, nem o Alberto. Quem teve essa ideia da chapa puro sangue? Eu não tenho a menor ideia, não fui eu. E, pelo visto, não foi ninguém do partido, porque na conversa final, eu gosto muito de fazer política com coerência, para poder explicar depois por que eu tomei aquela decisão. Então, assim, se o presidente Bolsonaro dissesse para mim, eu quero uma chapa puro sangue, vai ser o Alberto e o Menezes, não tinha problema. Então, nesse caso, foi um sonho do Menezes. Não sei, você tem que perguntar para ele como é que foi isso. Eu dei alguma entrevista, falei em algum lugar que essa chapa puro sangue. O Alberto Neto também chegou a confirmar, né? Então vocês têm que perguntar para o capitão Alberto. Mas nesse caso ele não era filiado ao PL, ele só estava perambulando por aqui. Cadê a ficha? Verifiquem. Quem se desfiliou? Nem precisa, a legislação hoje, basta vocês filiar o partido seguinte, que já a outra não vale nada. Obrigado, presidente. Bom, nossa lista aqui terminou. Tem alguma pergunta remanescente? Anderson? O Anderson está na fila. Eu quero também. Tá, então bora lá. Aproveitar aqui. O Menezes afirmou também, até para os colegas da imprensa, na última segunda-feira, que ele até se mostrou magoado pelo fato de o PL Mulher não estar nas mãos da Débora, que achou até incoerente isso aí, com outra pessoa que não tem tanta representatividade. Eu queria que o senhor comentasse a respeito disso. Não, ela é do PL Mulher em Manaus. A estadual é a Selma, porque ela já tem uma vivência com os municípios do interior. A Débora não tem, pelo que eu saiba, acesso, entrada no interior do estado. Então não é questão de ocupar espaço, não é? Esse ou aquele mandar. Isso de ser dirigente partidário ou não, isso depende do partido. Quando eu fui tratar disso depois da eleição, o Alberto me procurou, e era o único que tinha mandato, e eu disse, olha, tu queres ser o vice-presidente estadual do partido? Ele disse, não, eu prefiro ser presidente municipal. Eu disse, está feito, é você. Ele tinha direito, ele tem mandato, foi eleito. E isso começou uma confusão danada, né? Mas ele quis isso, ele é o presidente da municipal. Então, assim, essa escolha, ela é muito relativa. Eu entendi que a Débora poderia até cuidar do PL aqui e tal, fazer um trabalho. Em Manaus, que a votação dela é aqui, ela não tem história no interior. Não adianta só ter o título e vai ajudar um partido em quê? A Selma está em contato, nós teremos cerca de 19, 20 candidatos a prefeitos do interior, e teremos uns 16 a 18 vice-prefeitos, e esses contatos com montagem de PL mulher do interior, ela que faz, mas já faz isso há alguns anos. Vou tirar porque porque ganhou o mandato. O fato de ter mandato não significa que é dirigente partidário. Imagina, 99 deputados terem espaço no partido para ocuparem cargos, 14 senadores. Então não é assim que funciona. E cada estado tem autonomia. E eu sou cumpridor de regras partidárias e fiz exatamente o que ficou combinado. Aqui, rapidinho. Só para seguir a regra do deputado presidente Alfredo, o PL abre mão ou não da candidatura do Alberto Neto nas eleições desse ano, por todo o cenário eleitoral que está se montando? Não, de jeito o cenário, o PL continua com o nome do Alberto Neto e o senhor, junto com ele, vai se articular justamente para atrás desse vice para ir para a chapa? A candidatura do Alberto é para valer. E só quem pode retirar essa candidatura é o Bolsonaro, não serei eu. A decisão é dele. E nós entendemos que teríamos que respeitar a decisão política tomada pelo Bolsonaro. E vou repetir mais uma vez, isso do candidato a vice, numa chapa mais na frente, até porque vai ser lançada a eleição, vai se ouvir. A única exigência que se tem partidária é que não seja ninguém de esquerda, assumidamente de esquerda dos partidos que são conhecidos de vocês. A gente teve uma conversa, justamente essa aproximação do governador com o Bolsonaro. Tiveram conversas, o governador inclusive conversou sobre isso. Está em voga esse assunto da possibilidade do Alberto Neto ser vice ou do... Não.
Ou ao Cidade. contrário, outra O cidade? governador tem um candidato. O candidato do governador é o Roberto Cidade. Então, para que fique claro, o candidato do governador Wilson Lima é o Roberto Cidade. O candidato do Bolsonaro é o Roberto. Então, ficar falando de conjecturas, de coisas futuras, é perda de tempo. Eu não vou responder para você se eu não tenho resposta. E a resposta mais na frente, pode ser por Lucena? Pode. Se o Bolsonaro disser, não, eu quero a Joelma. Eu digo, é a Joelma. Eu vou fazer tudo combinado e acertado comigo, como eu fiz desde o início. Então essa história de já assinou a ficha, já trocou de lado, já falou não sei o quê. Gente, política se faz assim, conversando. Agora pode todo mundo dizer que não quer o PL, mas todo mundo tinha interesse no PL. Por quê? Porque o Bolsonaro é o melhor eleitor de Manaus. Então é justo e é correto que ele faça a escolha. Ele fez a escolha. Ele até brincou comigo. Eu sei que quem manda é você, mas eu gostaria que fosse o Alberto. Eu digo, eu também gostaria. Eu gosto do Alberto. Eu disse, eu também. Eu vou fazer o quê? Eu vou contrariar o nosso principal eleitor? Não. Então a decisão é dele. Ele já gravou um vídeo dizendo isso, vai gravar vários vídeos, vai vir aqui, vai deixar essa posição clara para vocês. Na atual conjectura das alianças que a gente tem visto, o PL acaba ficando isolado, porque a gente vê uma grande quantidade de partidos junto com o governador, uma grande quantidade de partidos junto com o prefeito. Como fazer para cooptar partidos para dentro ou não tem essa possibilidade? Tem alguma conversa com outro partido que está isolado? Nós não estamos preocupados com isso. Sabe por quê? O Partido Liberal, ele representa a somatária de bons tempos de televisão. Nós temos perto de 8 minutos de televisão, fundo partidário é o maior do país, é pelo menos o dobro ou o triplo dos outros. Então, hoje o PL representa uma coisa que não precisa ter partido, um monte de partido e tal. O que é que esses partidos representam? O que a gente buscou e o que o presidente Bolsonaro buscou foi ter a direita bem definida. E ele vai falar disso para vocês, da oportunidade que ele vier aqui, que vocês conversarem com ele. E eu não estou tomando nenhuma decisão contra o Menezes, contra o João, contra ninguém. Essa decisão é do presidente Bolsonaro. Se ele falava que o presidente... Então diga para o presidente dizer que é ele, que eu digo, tá certo, já assino e mando o nome dele, não tem problema. Agora, eu não vou ficar entrando nessas narrativas, desse me disse, de procurar confusão. Não quero confusão com ele, nem com ninguém. E não vou mais falar desse assunto. Ele pode falar, dizer o que quiser, dizer que eu sou de esquerda, de direita, de centro, fale o que quiser, dizer que eu boicotei, não sei o quê. Eu não vou falar disso. Eu só não vou aceitar a ofensa à minha honra. Pois é. Que aí eu vou para a justiça. Era isso que eu queria lhe perguntar. Em uma das declarações, ele falou que você é um grande sabotador dessa Mas sabotador é o que ele imagina que era. Mas não é ofensa pessoal. Se isso aumentar, o senhor pretende tomar Não, uma nesses termos medida não. judicial? Não. Nesse termo não. Ele que vai ter que provar isso lá na frente. Vocês vão verificar com o passar do tempo o que vai acontecer. Se eu estou falando a verdade ou se ele está falando a verdade. Eu falo de ofender a honra, dizer que eu sou isso ou aquilo e tal. Aí vai ter que provar. Né? Mas eu não quero polêmica. Pode dizer que eu sou feio. Eu não sou tão feio assim, né? Pelo menos quando eu era mais jovem, você lembra, eu era bonito. Né? Bora. Para a gente encerrar Beleza. Não, pode perguntar, não tem problema não. Sobre vereadores, né? Carpê deve estar se unindo, né? Deve assinar a ficha de filiação, ele falou que tem interesse. Raif já assinou, o senhor confirma? Candidatura a vereador tem que ser tratada como candidato a prefeito. Porque quem vai dizer quem são os candidatos é o candidato a prefeito. Tem pessoas que conversaram comigo e eu parei de assumir compromisso. Né? Eu estava até dizendo agora para o Sérgio, para o Costa e Silva e para o Chico Preto. Só essas 3 pessoas que eu conversei e que eles vão conversar com o Alberto, que eu vou dizer, esses 3 eu conversei antes, que representam verdadeiramente direito e tal. Esse eu vou sugerir como presidente. Se ele disser para mim que não pode, não vai poder. Por quê? Porque é ele que toma as decisões sobre a campanha eleitoral. Eu vou ajudá-lo, vou colocar o meu conhecimento a serviço da candidatura dele, mas não vou coordenar nada, não quero isso, não vou mandar em nada. Ele já está com um grupo que eu já sei, o que eu vou ouvir? O teu plano de governo é esse. E eu vou ver, porque eu tenho a experiência de ter passado por todos esses cargos. Eu tenho a experiência de ter sido prefeito de Manaus 3 vezes
e ter feito um trabalho legal, um trabalho reconhecido. Mas eu não sou dono da verdade, nem quero mandar em nada. E eu até não aceito, vai ser o coordenador, vai mandar. Isso só divide coisas. E o pessoal de direita é muito objetivo, muito claro. E eu não estou aqui representando esquerda, eu represento a direita aqui do Estado, porque eu represento um partido que é de direita e que é do presidente Bolsonaro. Sobre terminando a pergunta, sobre o vereador professor Samuel, que é da base do prefeito, estando no PL. Como é que está a situação? Eu também queria que o senhor falasse a respeito do Chico, que é o Chico Preto, que é um experiente, deputado, vereador aqui no PL. Não, o Chico tinha conversado comigo antes de se definir quem era a candidatura. Ele já voltou comigo e disse, olha, mantenho tudo que nós conversamos, eu já coloquei ele para conversar com o Alberto. Em relação ao Samuel, não conversei com ele ainda, ele é filiado ao partido e vamos esperar, eu não vou falar nada em nome de ninguém. Eu teria compromisso com ele se ele vier comigo e disse, olha, eu quero e tal, eu vou dizer, Alberto, naturalmente, aquilo que eu assumi de compromisso tem que ser honrado, né? É um mínimo. Eu estou falando aqui de 3 candidatos a vereador, 4, em 42 nomes que tem que ser escolhido. E quem vai ser candidato, quem vai tratar disso é o candidato a prefeito do PL. Não estou preocupado com outros partidos, que tenha 10, tenha 15, tenha 20. O nosso partido sozinho já soma alguns partidos. Obrigado, presidente. Ok, todo mundo satisfeito? A gente agradece, até breve. Bom retorno para as redações. Obrigada. Obrigado, pessoal. Um abraço.